Boa noite, ou boa tarde, como vocês preferirem. Meus amigos, 30 anos que o Kurt Cobain foi jogar no Vasco, hein? 30 anos que o esquerdomacho do Kurt... Vou falar sobre os 30 anos do dele. Um dos maiores artistas do grunge. E como todo bom artista do grunge, usou droga pra caramba, atentou contra a própria vida. Deixa eu só ver um negócio aqui. O Kurt Cobain, velho. Vamos lá, ó. Kurt Donald Cobain. Alberdin, 20 de fevereiro de 67, Seattle. Morreu no mesmo Seattle, né? No dia 5 de abril. É um cantor, compositor norte-americano, famoso por ter sido fundador e vocalista e guitarrista da banda Nirvana, uma das maiores bandas de rock que a gente teve. Dentre as suas principais composições, o single Smells Like Teen Spirit, do segundo álbum do Nirvana, Nevermind, foi responsável pelo início do sucesso do grupo que o próprio Kurt, popularizando o subgênero rock alternativo, que a imprensa passou a chamar de grunge, que eu acho o nome muito foda, grunge, muito foda. Outras bandas grunge de Seattle, como Alice in Chains, Pearl Jam e Soundgarden, também ganharam um vasto público. E com o resultado, o rock alternativo tornou-se um gênero dominante no rádio e na televisão nos Estados Unidos. Do início da metade da década de 90, o Nirvana foi considerado a banda carro-chefe da geração X. Ai, não, eu sou geração Y, né? Eu sou de 80, né? X acho que é anterior. O seu vocalista Kurt Cobain viu-se ungido pela mídia como porta-voz da geração, mesmo contra sua própria vontade. Kurt Cobain não se sentia bem com a atenção que recebeu e colocou seu foco na música, acreditando que a mensagem da banda e sua visão artística tinha sido mal interpretadas pelo público, desafiando a audiência da banda com seu terceiro álbum em útero. Desde a sua estreia, a banda Nirvana, com Kurt Cobain como compositor, vendeu mais de 25 milhões de álbuns nos Estados Unidos e mais de 50 milhões em todo o mundo. Durante os últimos anos de sua vida, Kurt Cobain, vou falar Kurt Cobain, foda-se, lutou contra o vício de heroína, puta, heroína é foda. O Lenny do Motorhead falava, né? Ele falava assim, mano, usa qualquer tipo de droga, menos heroína. Ele falou que o Jimi Hendrix foi jogar no Vasco, né, por causa disso, né? Doenças e depressão, a fama e imagem pública, bem como pressões ao longo da vida profissional e pessoal em torno dele próprio e da esposa, cantora Courtney Love. Que dizem, falaram que ela foi responsável, mas na verdade, ela não foi responsável, ela só se afastou do esquerdomacho, né? Que o Kurt Cobain é esquerdomacho, nem vem, mano, nem vem. Ó, em 8 de abril que vai ser amanhã, né? Vai ser terça-feira. 8 de abril de 94. Vai ser 31, né? Foda-se, vai ser 30, foda-se. Kurt Cobain foi encontrado morto em sua casa em Seattle após 3 dias da sua morte. A vítima de que foi oficialmente considerado um suicídio por um tiro de espingarda na cabeça. Isso é foda. As circunstâncias de sua morte, por sua vez, tornaram-se um tema de fascínio e debate. Mano, quando eu era moleque, todo mundo falava sobre isso, velho. Assim, né? Que curtia rock, né? A vida do cantor já foi retratada de várias maneiras e diversas vezes após a sua morte, seja no cinema ou em livros documentários televisivos. A primeira delas foi em 98 com o documentário Kurt and Courtney. Em seguida, em 2005, foi produzido o filme Last Days, um filme narrativa de gênero drama que narrava de forma fictícia os últimos dias da vida de Kurt. O documentário Kurt Cobain, Retrato de uma Ausência, lançado em 2006, continha entrevistas de amigos, parentes do próprio Kurt Cobain. Em 2006, 12 anos após a sua morte, a revista Forbes listou as 3 celebridades mortas que mais lucraram nos últimos 12 meses do ano respectivo. O cantor ficou em primeiro na lista, com ganhos estimados de 50 milhões de dólares. Estadunidenses. Tem que deixar bem claro que tem dólar todo mundo. Em 2014, o seu primeiro ano elegível, o cantor, junto com seus companheiros Kristen Novoselic e Dave Grohl. O Dave Grohl, quem não sabe, né? Vocalista e guitarrista do Foo Fighters. Foi admitido ao Rock and Roll and Fame. Tá aqui. Aqui a gente falou sobre a primeira parte, né? Sobre quem foi o Kurt Cobain, né? Aí eu separei uns bagulho aqui, ó. Primeira coisa foi quando anunciaram a morte dele na MTV. E eu tenho não sei se vai falar. Deixa eu ver se vai falar aqui. Não vai falar aqui. O Kurt Cobain, quando ele atentou contra a própria vida, mano, um monte de gente, um monte de fã começou a fazer a mesma coisa, velho. Acho que eles contaram por cima, assim, que foi uns 64 atentados contra a vida, velho. Foi a loucura, velho.
I'm Kurt Loder with an MTV News special report. The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle on Friday morning, dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Police found what is said to be a suicide note at the scene, but have not yet divulged its contents. Cobain, who was 27, had reportedly been missing for several days. The Los Angeles Times reported on Wednesday that Nirvana was breaking up and that Cobain was planning to undergo drug rehabilitation. A source close to the band told MTV News earlier this week that while that story sounded bad, it was better than what was, quote, really going on. That comment remains to be clarified. Cobain's body was found in a house in Seattle where he had previously lived. It was discovered by an electrician who had showed up at around 8 a.m. to do some work at the house. He looked in a window and said he recognized the body on the floor as Cobain's. Before calling police, the electrician first called a local radio station to break the news. Nossa. Although at press time, police were declining to officially identify the body as that of Cobain, pending notification of next of kin. A reporter for the Seattle Post-Intelligencer, who was on the scene, ID'd the body as Cobain's, and several other news outlets have gone public with that identification. Então, vocês entenderam? Ele tava morto, ele deu um tiro na própria cabeça, aí o eletricista foi lá, em vez de ligar pra polícia, ele ligou pra rádio, mandaram o repórter reconheceu. Electrician was going to do some repair work. Aí, ó. To above the garage where there's a small cottage above the garage, and when he looked inside he saw a man lying on the floor. It was obvious this man is dead from a shotgun wound to the head. Now there was a suicide note left inside the house. There was a note, there was a planter that had been Olha o cara que achou. upside down in the dirt, had root balled, and was laying there on the counter with a full-size sheet of paper. The pin stuck through it that was a suicide note, apparently, from what the officer said. Did you get a chance to read it? I only read the bottom line, bottom two lines said, I love you to someone. A gente tem que ter a opinião dele, velho. A opinião dele. O nosso querido Regis Tadeu, velho. Ele é gente fina. Ele tem o jeitão dele, mas ele é gente fina. Aqui, ó, ele vai falar sobre a verdade dos últimos dias. Esquerdomágica de... Quando eu falo esquerdomágica de Cobain, é só pra causar, velho. É só pra causar. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. O que o nosso Regis tem a dizer. Mano, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Eu vou ver esse vídeo aqui e vou ler a carta dele. Vou ler a carta dele. Aqui, vamos ver, ó. Kurt Cobain, a verdade dos últimos dias. Com o Regis Tadeu aqui, ó. Pela morte do Kurt Cobain, que aconteceu num dia 5 de abril, só que de 1994, quando ele morreu com 27 anos, esse lamento ainda ecoa pelos corredores empoeirados da memória de quem viveu e de quem ainda vive o rock and roll, e ecoa ainda mais, cara, nas paredes da memória do próprio show business inteiro, porque foi uma tragédia que assolou todo mundo, e todo mundo ficou boquiaberto quando recebeu a notícia na época. É porque ele foi do Clube dos 27, né? Ele morreu com 27 anos e ele tinha um talento, ele tinha uma gama de opções pra ele continuar a arte dele, ele escolheu a pior, né? Enfim, né? Por isso que chocou, né? Neste vídeo aqui, eu vou falar a respeito dos últimos dias dele, cara. De como o Kurt Cobain se tornou um ícone angustiado ainda em vida e como ele sucumbiu ao peso dos seus demônios interiores, em que a fama e o sucesso deixaram nele tanta dor a ponto dele ter feito o que ele fez. Presta atenção. Toda a mídia e os fãs em todo o mundo voltaram a lamentar a perda de um talento singular, mas que convenientemente ninguém citou que a morte do Kurt Cobain, cara, foi uma lição implacável a respeito das consequências da fama, cara, da fama e do sucesso, né? Das armadilhas que aguardam todo mundo que se aventura pelo universo tortuoso da indústria da música e do show business em geral. Isso é verdade, é pesado. Eu sempre digo, cara, muito cuidado com aquilo que você deseja. Porque por trás do brilho, da glória, da fama, do sucesso, cara, existem umas sombras, cara, existem demônios que estão prestes a te engolir, cara, por mais luminosa que seja a sua alma. É, aqui é lição, hein? Que foi lição, hein? Cuidado com o que você deseja, velho. Cuidado com o que você deseja. Às vezes a gente deseja algo com tanta força e afinco, a gente só vê luz, né? Não vê escuridão. Tem que ter a dualidade da vida, né? Entendeu? Tem que ter a dualidade. E aí, tá preparado pra dualidade? É, mano, complicado. Aqui o Regis deu aula. Só que os últimos dias do Kurt Cobain, cara, até hoje eles são idealizados pelos fãs débeis mentais, cara, como se fosse um calvário religioso, né? Como se as drogas que mataram o cara fossem elementos romantizados de uma maneira poética, cara. Essa abordagem é uma vergonha total.
Eu concordo, hein? Tudo foi idiota. As controvérsias a respeito da morte do Kurt Cobain continuam em pé, mesmo depois de décadas dele ter partido prematuramente, claro, né? Uhum. A morte do Kurt Cobain não foi apenas um golpe terrível para os fãs devotos e abobalhados que ele sempre teve, mas foi um terremoto, cara, que sacudiu os alicerces de toda a indústria da música. Hoje a gente sabe, cara, que nos dias que antecederam aquele fatídico desfecho, cara, havia umas nuvens de desespero se acumulando em cima dele, cara, de uma maneira generalizada. Despirocou, né? O tumulto pessoal e as lutas que ele tinha com os vícios em drogas, a heroína, principalmente, que ele começou a usar 2 anos antes dele se casar com a Courtney Love e ter aquela filhinha linda, né, com eles, a Frances, em agosto de 1992. E a filha dele casou com, se não me falha a memória, peraí, deixa eu pegar aqui, ó. O filho do Tony Hawk, né? Frances Bean Cobain. Ela é a cara da mãe dela. Ela é casada com o... Ela já tinha sido casada de 2014 a 2017. E ela é casada com o Hillen Hawk. A filha do Kurt Cobain, o filho do Tony Hawk, fizeram um filho que deve se chamar Rubbles Cobain Hawk. Pouca responsabilidade pra criança, hein? Pouco peso, hein? Ele usava a heroína porque ele dizia que só aquela droga aliviava a dor de estômago crônica que ele tinha. Então tudo isso, cara, Desculpa. insuportável pro Kurt Cobain, cara. E aí os rumores do desaparecimento dele nos últimos dias, as tentativas de reabilitação e a vida absurdamente tumultuada que ele tinha com a própria Courtney Love, né? Que é a esposa dele na época. Então tudo isso acabou Vê se você vai falar. Senão eu falo. sombrio de um talento completamente atormentado. Tô falando em entrevistas, cara, pro público em geral, os primeiros sinais de que tinha alguma coisa muito errada, mas realmente muito errada com o Kurt Cobain, apareceram logo que a turnê desse disco aqui, o Inútero, começou na segunda metade de 1993, com shows muito ruins. Aliás, quem esteve naquele show de janeiro aqui no Festival Hollywood Rock aqui em São Paulo, em 1993, cara, viu como é que o Kurt Cobain podia sabotar um show inteiro da sua banda, cara. Foi um show absolutamente horroroso. Vamos falar sobre a carinha do Regis. Vamos falar sobre isso. Pegamos o vídeo do João Gordo aqui. A gente vai falar sobre o fatídico show do Hollywood Rock de 93 do Nirvana, né? O que aconteceu? Vamos falar sobre ele. E aí, em maio de 1993, cara, semanas depois que ele recuperou a custódia da Frances, da filha, né? Porque Aqui, ó. tinha declarado que tinha consumido heroína durante a gravidez e eles perderam a guarda da criança Aí, ó. temporariamente. Quando ele recuperou a guarda da Frances, começou a acontecer umas coisas muito estranhas. Primeiro, o Kurt Cobain, ele sofreu uma overdose de heroína diante da mulher dele, da irmã e da mãe. E aí a Courtney Love, cara, ela na hora, ela injetou buprenorfina, né, que é um fármaco opioide, vamos dizer assim, que é para o tratamento do vício de heroína. Deu para ele um Valium, deu 3 comprimidos de Benadryl, que é um anti-histamínico, e 4 comprimidos analgésicos de Tilenol, com codeína, para reanimar o cara. E aí, 2 meses depois, o Kurt voltou a sofrer uma nova overdose no banheiro de um quarto de hotel em Nova York. O detalhe, cara, quando ele teve essa overdose, na mesma noite ele conseguiu fazer o show ali num lugar chamado Roseland Ballroom. Só que quando essa turnê foi pra Europa, ali no começo de... Aí já era. O que tava muito ruim ficou ainda pior, com o Kurt Cobain ameaçando, inclusive, cancelar toda a turnê poucos dias depois que eles fizeram o primeiro show lá na Europa. E aí, quando ele foi confrontado com os contratos e com as multas que resultariam desse cancelamento, aí ele voltou atrás e ele continuou fazendo alguns shows horrorosos, cara. Não adianta, né, velho? Dói no bolso, você tem que fazer e foda-se, né? Doeu no bolso, já era. E vamos lembrar, cara, que nessa época, a relação tanto do Chris Novoselic quanto do Dave Grohl com a Courtney Love, cara, já era bem ruim. Azeda. E aí, então, foi decidido, naquela época, que a banda... É, mano, a Courtney Love é muito louca, né, velho? Muito louca. E ela vendo... ela usando ele, velho. Então, mano, elas tentaram de todas as formas tentar salvar o cara. Mas, mano, não tem jeito, velho. A sentada, o chá foi bem dado. A banda ia tirar uns dias de descanso entre os shows. Só que, na verdade, um ia ficar longe do outro, dentro da banda. E o Kurt Cobain, ele foi encontrar a Courtney Love e a filhinha deles, cara, em Roma. Mas foi lá que ele tentou se matar pela primeira vez. Embora essa coisa de primeira vez seja meio estranho, porque ao longo dos anos, cara, ele falou que ele tinha uma dor crônica, incurável no estômago, e que durante 5 anos ele pensou em dar fim à própria vida,
todos os dias e que muitas vezes ele esteve realmente pronto para fazer isso em várias ocasiões. Então, É foda, né, velho? se matar lá em Roma, tomou champanhe e engoliu 50 comprimidos de um remédio para dormir. Não sei antes, inclusive, escreveu uma carta de despedida. Que lá nessa carta, inclusive, a própria Courtney Love, ela conta, cara, que o Kurt Cobain, ele tinha uma hipersensibilidade tão grande que ele adivinhou, cara, que ela estava tendo um caso com o líder do Smashing Pumpkins, que era o Billy Corgan. E aí o Kurt Cobain ficou em coma durante 20 Mano. Todo mundo vê os rolê. Todo mundo vê as pingas que toma. Mas os tombos e as dívidas, ninguém vê. As dor, ninguém vê, velho. Ninguém vê. Tanto que ele, no acústico, né? No acústico MTV, ele toca uma música. Que é a música, velho? Qual que é a música? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Ele. Where did P. Diddy. Ih, tô igual o Bolsonaro do inglês ontem, velho. Where did you sleep last night? Essa música aqui, ó. Ele canta para ela. O acústico foi a última. Acho que coisa que ele gravou. Depois ele foi jogar no Vasco lá, né? Isso aqui é foda, viu? Deixa eu te falar, hein? Mano, mulher, né? horas no hospital e, obviamente, a turnê inteira europeia acabou sendo cancelada e aí todo mundo voltou para Seattle. Foi quando esse vício em heroína do Kurt Cobain aumentou ainda mais, cara. A ponto, inclusive, da Courtney Love ter proibido que ele se injetasse em casa. Inclusive, no meio de uma briga absolutamente horrorosa que eles tiveram, cara. No dia 18 de março... Então, eu ia falar sobre isso. O Kurt Cobain ficou tão maluco, que nem a Courtney Love aguentou, mano. Ela falou assim, acho que ele vai falar sobre isso. Mano, Courtney Love afastou o Kurt Cobain da filha, velho. Que tava despirocado, velho. Vai marcando bem essa data, cara. De 94. A Courtney Love, ela chamou a polícia, cara. Por quê, cara? Porque o Kurt Cobain tinha se trancado dentro de um quarto da casa dele, cara, com um monte de armas. E aí os policiais arrombaram a porta, tiraram o Kurt Cobain lá de dentro e confiscaram todas as armas ou qualquer outra coisa que ele pudesse usar contra si mesmo e contra alguém. Não deu muito certo, sobrou uma. Courtney Love, mais uns amigos próximos, incluindo os outros integrantes do Nirvana, eles se reuniram ali na casa da família em Seattle e eles fizeram uma intervenção, tá? Deram um ultimato pro Kurt Cobain para que ele fosse internado para tratar do vício em heroína. Sendo que, inclusive, a própria Courtney Love, que também era viciada, mas só que em cocaína, cara, ela se ofereceu para também ser internada numa clínica de desintoxicação, cara. E ali ela saiu de casa junto com a filha. O Kurt Cobain, ele não aceitou essa intervenção, e depois de passar uns dias, assim, entrando em contato com os amigos, com a família, assim... O traficante. Teve uma outra violentíssima heroína que quase matou o cara. Quando ele se recuperou, cara, ele ligou para um amigo dele, chamado Dylan Carlson, e ele pediu ajuda, cara, pra quê, cara? Pra comprar uma arma e pra comprar munições, dizendo que ele tava preocupado com a segurança lá da casa, né? Já que a Courtney Love e a filha dela tinham caído fora, já que a polícia tinha confiscado todas as armas dele, ele tava preocupado com a segurança. Esse amigo dele, burro, como só um estúpido consegue ser, essa besta foi numa loja e comprou. Ah, mano, é que é burro, velho. O cara, mano, ele não tinha noção do que tava acontecendo, velho. Não tinha noção do que tava acontecendo, entendeu? E a americano é de boa, assim, com essas coisas de arma, né? O Kurt Cobain queria. Ele comprou uma espingarda e comprou um monte de munição. Curiosamente, assim que o Kurt Cobain recebeu essa arma e a munição, cara, ele guardou tudo na casa dele e ele foi direto para uma famosa clínica de reabilitação ali em Los Angeles. Mas ele só foi, cara, por quê, cara? Por causa da ameaça dele não voltar mais ver a filhinha dele. E lá, nessa clínica, ele ficou 3 dias ali, se dando bem com os funcionários, né? Seguindo as primeiras etapas do tratamento. E ele chegou até a receber a visita da filhinha dele, da Frances, com a babá. Só que no 4º dia de internação, cara, o que ele fez, cara? Ele pulou o muro de 2 metros de altura da clínica e se mandou. Foi pro aeroporto e pegou um voo de volta para Seattle. Nesse voo, ele sentou do lado do Duff McKagan, que é o baixista do Guns N' Roses, cara. E aí os dois consumiram heroína juntos, ali no avião. Uma poltrona grudada na outra, cara. E eles prometeram que aquela seria a última vez. Mentira, né? E aí, quando ele chegou, o Kurt Cobain sumiu. A Courtney Love ficou desesperada, contratou um detetive particular para tentar encontrar o Kurt Cobain. Ele estava, inclusive, ele acabou indo parar num motel, ele inclusive se registrando como Bill Bailey, que na verdade era o nome verdadeiro do Axl Rose. Do Axl Rose. Passou uns dias ali se drogando, né? Já tretaram. Horas ali se drogando. A Kurt Cobain conseguiu, então, cancelar o cartão de crédito do Kurt Cobain. E aí, o Kurt, ele voltou para casa, lá de Seattle, de madrugada, no dia 2 de abril, quando ele viu que, inclusive, a Courtney e a filhinha dele não tinham saído dali e deixaram um amigo do casal, né, um cara chamado Michael Cali DeVitt, né, e a namorada dele, cuidando ali da casa, né? Só que esse casal estava completamente chapado. E aí o Kurt Cobain ficou muito mal, ele saiu para comprar mais munição.
E aí no dia 4 de abril, cara, ele comeu um pudim de pão no restaurante, ele lambeu o prato, né? As pessoas que estavam ali viram isso. E como o cartão dele estava cancelado, ele resolveu pagar a conta assinando um cheque. Só que ele estava tão chapado de heroína, cara, que ele adormeceu na mesa enquanto estava assinando. Nossa, aí, que bosta. Saiu dali, foi pro cinema assistir aquele filme O Piano, tinha ganho 3 Oscars, assim, semanas antes, e depois, cara, que ele saiu, ele se entrincheirou lá na casa dele, em Seattle, mas num determinado cômodo. Eu já vou explicar. Ixi, tá chegando. A família, ela foi revirada inúmeras vezes, porque as pessoas estavam tentando encontrar pistas de onde que o Kurt podia ter ido. E por mais incrível que possa parecer, cara, ninguém lembrou de olhar na garagem da casa e nem na estufa de plantas que ficava em cima da garagem. E foi justamente nessa estufa, quase uma semana depois, no dia 8 de abril, que um eletricista que estava instalando ali um novo sistema de segurança na casa encontrou o corpo do Kurt Cobain, que tinha dado um tiro de espingarda na boca 3 dias antes, ou seja, no dia 5 de abril. O Kurt Cobain, ele tinha injetado nele mesmo, cara, uma dose tripla de heroína. Ele pegou a arma que ele tinha, que era uma escopeta calibre 22, ele colocou entre as pernas, apontando para o queixo, e disparou. E aí o cadáver, né, tava ali na estufa ao lado de várias latas de cerveja, tinha 2 toalhas estendidas no chão, tinha a carteira com o documento dele aparecendo para que ele fosse identificado, e tinha uma carta final atravessada com uma caneta ali na parede. E lamentavelmente, com o passar dos anos, muita gente, inclusive na grande mídia, né, que é esse eterno poço de desinformação quando se trata de cultura pop, cara, muita gente tentou romantizar essa tragédia, mas a verdade é que o Kurt Cobain não foi apenas uma vítima das suas próprias circunstâncias, vamos dizer assim, Sim. mas também ele foi vítima, cara, de um sistema que devora as suas estrelas e transforma, muitas vezes, esses ídolos, que são pessoas frágeis, são falíveis, cara. E esse circo midiático que se seguiu depois Concordo. do Kurt Cobain, com muitas especulações macabras em relação ao que tinha acontecido, é uma prova da fascinação mórbida que essa patuleia popular tem com a autodestruição dos seus próprios ídolos, cara. Isso aconteceu, sabe com quem? Com a Britney Spears. Britney Spears, mano, ela... Se você acha que o K-pop é grande, é que você não tem a noção do que foi a Britney Spears nos anos 2000. Quão grande ela foi, Christina Aguilera foi, Beyoncé foi, entendeu? O absurdo de grande que foi. E quando ela tava à mercê do show, né, do showbiz, né, ela era linda, perfeita, era uma princesa, uma deusa, né? Ela saiu da mídia, mano, despirocou. Aí você vê os vídeos dela lá, ela tá com intervenção dos pais, porque, mano, ela despirocou. Por quê? Porque o showbiz é isso, o showbiz ele te usa, né? Ele te usa e te joga fora como se fosse uma agulha de heroína, tá ligado? Ah, não, agulha de heroína os caras reusam, né? Porque, vamos dizer assim, uma agulha de uma injeção que você toma no hospital, tá ligado? Usou, já era. E a gente é ser humano, né? A gente não é assim. Nessa carta de despedida do Kurt Cobain, pra você ter uma ideia, ele confessou que ele já não tinha mais entusiasmo algum pra fazer música e que ele não conseguia nem entender por que ele não tinha mais essa vontade, cara. Ele escreveu também que ele não queria que a sua filhinha, a Frances, acabasse se transformando numa roqueira miserável, autodestrutiva e morta como o pai, né? Como ele. Ele disse na carta que a vida dela ia ser mais feliz sem ele, cara. E na verdade o Kurt Cobain, cara, ele morreu por quê, cara? Porque ele não estava consciente da depressão que ele tinha desde os 7 anos de idade, cara. Que nunca foi diagnosticada, nunca foi tratada. E essa depressão foi sim rentabilizada, cara, como uma apatia vital crônica que acabou devolvendo pro rock da época uma visceralidade que tinha desaparecido com aquelas bandas posers horrorosas. Só que essa visceralidade, essa raiva, ela depois foi absorvida pelo próprio sistema quando a moda passou a ter uma tal de estética grunge nas roupas das grifes, mais famosas e até mesmo revoltadinha, nas marcas mais mundanas, cara. Essa autodestruição do Kurt Cobain, cara, não era uma pose, sabe? Não era uma imagem de marca, né? Mas era uma aflição, um desespero real, cara, de alguém que tava doente, cara. Tava doente mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Pode ter certeza. E emocionalmente, né? De novo, caso ele visse que hoje em dia é possível você comprar bonecos do Kurt Cobain vestidos como no clipe de Smells Like Teen Spirit ou de outros modelos de bonecos, cara.
Um negócio absurdo. Sei lá, velho. Ah, peraí. Aqui eu não concordo, velho. Mano, o dinheiro entrou, velho. O dinheiro entrou, tá cuidando da filha dele lá. Você acha que ele ia se sentir assim? Apesar que ele era muito sensível, né? Apesar que ele poderia ter o controle da imagem dele, né? Mas nem todo mundo tem. Mas enfim, a gente viu, né, que ele foi o artista que mais, depois de morto, que mais rentabilizou, mano, no mundo, velho. Para, entendeu? Eu vejo que ele não iria fazer isso, tá ligado? Tipo assim, aí eu vou me matar porque fizeram um bonequinho, não, mano. Entrou dinheiro, cuidou da filha. O problema foi a droga, velho. O problema de tudo foi a droga. Enquanto esse mito do Kurt Cobain tá vivo ainda, cara, a indústria da música, ela continua numa rota implacável em procurar e encontrar a próxima grande sensação pra alimentar Ah, isso é foda. Isso eu concordo. entretenimento. Se pra Mano, muita gente é impressionante. Mano, é foda, sabe por quê? É isso que mata a música. É isso que mata a música. Você vê, por exemplo, porque no Brasil a gente nunca mais teve uma banda igual o Mamonas Assassinas, que morreram em 96, acidente trágico de avião na Serra da Cantareira. Por quê? Mano, porque nós brasileiros estamos habituados a esperar um novo Mamonas, entendeu? A esperar um novo Ayrton Senna. Tá ligado? E acaba rejeitando as pessoas que já estão no corre, que já estão na luta aí pra chegar nos seus ideais. A gente não aceita, entendeu? O brasileiro é averso a mudanças. a morte do Kurt Cobain encerrou uma era, para muitas outras pessoas abriu espaço para novas histórias, novas estrelas ascendentes e Dave Grohl os tubarões da indústria musical foram nele. calculando os seus lucros e perdas, Uhum. transformando a tragédia em Por isso que eu só favorei música aí. capitalista, cara, que era exatamente o que o Kurt Cobain não queria, nem para ele mesmo e nem para a filha dele. E deu no que deu. Pois bem, meu amigo e minha amiga, é isso que eu tenho a dizer a respeito dos últimos dias do Kurt Cobain. Aqui nos comentários, coloca aqui qual foi a reação que você teve quando você ouviu a notícia da morte dele. O quanto Ah, eu era muito novo. foi importante para a tua formação musical. Eu era muito novo. Eu só soube do Kurt Cobain quando eu era mais moleque, assim, quando eu comecei a escutar rock. Comecei a escutar Nirvana. Falei, ah, que legal. Aí já veio, ah, que legal, pô. Eu comecei a zoar. Falei, nossa, que som da hora. É, mas o vocalista já morreu, já foi em 94. Eu, quê? Eu conheci nos anos 2000. Começo dos anos 2000, já sei que já descobri que já morreu. Aqui nesse vídeo excelente do Regis, aqui pra mim eu vejo que duas coisas. Eu vejo que a depressão, mano, depressão é foda, tá ligado? Depressão. E eu vejo que também que é que hoje tá bem melhor, tá ligado? Mas o ego em tratar depressão como se depressão fosse uma fraqueza assim que você é um incapacitado, né? Isso traz um resultado muito ruim e trouxe pro Kurt Cobain, né? Esse resultado horroroso aí. Os norte-americanos consomem seus ídolos e acabam com eles. Os ingleses são totalmente diferentes. Veja a longevidade dos cantores dos... Ah, para, velho. Vamos falar aqui do Ozzy. O Ozzy, mano, ele tá com problema na coluna, com Parkinson. Deve ter começado a ter Alzheimer. Mas é que é raro o cantor ter Alzheimer, né? Porque usa muita memória, né? Usa muita memória. Aí você consegue prolongar isso, né? Pô, quem mais? Puta... Keith Richards, velho. Keith Richards. Mano, existe alguém mais nóia que o Keith Richards do Rolling Stones? Mas não existe, mano. É foda.